Bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem e nessa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: olhando e dependendo. Uma reflexão sobre o sustento de Deus e como Ele cuida de nós. Para isso eu quero ler o que Lucas narrou lá no seu Evangelho, no capítulo 12, no verso número 22, e ele diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Preocupações que todos nós temos, preocupações quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto onde morar. São preocupações, diria eu, lícitas, e todos nós as temos. Mas Jesus extrapola isso. Ele está falando para uma multidão. Aqui o Lucas fala que numa planície, e ele vai dizer o seguinte: gente, tem coisas mais importantes. Certamente a maioria das pessoas que estavam ali ouvindo Jesus eram pessoas pobres, necessitadas, e nós somos informados muitas vezes que eram pessoas aleijadas, eram pessoas coxas, eram pessoas que eram cegas, e todas elas precisavam e muito desses cuidados essenciais. Mas Jesus vai olhar além e vai dizer para elas o que realmente importa e como Deus cuida de cada um de nós. E aí ele vai dizer duas coisas no texto que eu quero que nós pensemos nessa manhã. Primeiro, no verso 24, ele vai falar assim: observai os corvos, falando de aves. E ele vai dizer o seguinte: eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, contudo, Deus cuida deles. Depois, no verso de número 27, ele vai dizer assim: observai os lírios, olhem as flores, os lírios. Nem Salomão, em toda a sua grandeza e riqueza, se vestiu como um deles. É Deus que cuida. E aí ele segue adiante para dizer o seguinte: se Deus cuida de pássaros, se Deus cuida de flores, não vai cuidar de vocês? Ou não vai cuidar de nós, homens e mulheres criados à sua imagem e semelhança? Então muitas vezes as nossas preocupações elas precisam ser colocadas diante de Deus. E nesses dias que nós vivemos, quem não está ansioso? Quem não está preocupado? Quem não quer respostas e soluções rápidas? Quem não queria sair de todos esses problemas imediatamente, agora? Mas nem sempre as coisas são assim. E é por isso mesmo que Jesus, caminhando para o final desse bloco, desse parágrafo, vai dizer o seguinte no verso 32: não temais, pequenino rebanho, não temais. E talvez o que nós mais sentimos nesses dias é medo. Talvez medo de sermos contaminados, talvez medo de levarmos a contaminação para os nossos familiares, talvez o medo do desemprego, o medo das nossas finanças não dar para aquilo que é necessário, o medo de ficarmos isolados, o medo de sairmos de casa para trabalhar. Medo, como essa palavra tem sido dita nos nossos dias. E aí, se você sai do medo, você cai na ansiedade. Mas Jesus falou duas coisas: não andeis ansiosos, não fiquem ansiosos. E depois ele fala: não temais, não tenham medo. Não tenham medo. E ele vai terminar esse bloco de parágrafo dizendo o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu penso o seguinte: se o nosso tesouro está nas coisas que o mundo nos oferece, nós vamos continuar ansiosos e temerosos. Se o nosso tesouro está nos céus, no Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que cuida de tudo e que nos ama tanto a ponto de ter dado seu único filho para morrer na cruz por nós, então nós vamos começar a baixar o nível da nossa ansiedade, nós vamos começar a parar de temer e a expressar a nossa confiança em Deus.
Se eu precisar ficar em casa, eu ficarei. Se eu precisar sair para trabalhar, eu sairei. Se eu estiver exposto ao vírus, eu vou confiar em Deus, porque é Ele que cuida de mim. Se eu pegar ou se eu contrair a doença, eu vou confiar que Deus cuida de mim. Eu vou confiar que Ele cuida dos meus familiares. E dessa maneira, nós vamos tranquilizando os nossos corações e vamos dizendo: eu confio em Deus. A minha vida está nas mãos dEle. Ele tem o melhor. Sempre o melhor. Portanto, eu não vou ficar inquieto quanto ao que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir e onde eu vou morar. Eu vou confiar que Deus vai me sustentar, como Ele sustenta os corvos, como Ele sustenta os lírios. Que Deus nos abençoe. Olhe ao seu redor. Veja como Deus cuida da criação. E creia que Ele também vai cuidar de você. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe em todas as coisas. Amém.